Bom dia, já chegamos e aqui estamos de novo para a edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Quarta-feira apontada como o dia mais produtivo da semana. Esperamos que você do outro lado esteja bem disposto e pronto para produzir. Temos cerca de 2 horas de encontro com as nossas conexões com a Girassol FM. Estaremos pelas diferentes artérias com o CISP e também com o Simão João. E vamos falar também sobre desporto nesta edição do Manhã Girassol. Eu sou a Iracema Arnaldo e comigo está uma vasta equipa que já se movimenta para manter-o informado aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, Girassol. E damos o tiro de largada com o CISP. Vamos à rua. Se está a se preparar para sair de casa, então saiba como está a mobilidade rodoviária em alguns pontos aqui da nossa cidade capital. E vamos olhar para o primeiro ponto, a primeira via, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública nesta manhã de quarta-feira. E começamos na Pedro de Castro Vanduna em Loi, na zona do Futungo, ou na zona do Triângulo do Futungo. Por aqui a mobilidade rodoviária ainda faz-se bem, tanto para os automobilistas que nesta altura vão em direção à zona do Benfica e os que se aturam aqui na zona do Triângulo do Futungo, sem engarrafamento e sem constrangimentos para quem risca o tapete asfáltico desta avenida. Esta avenida bastante importante e também muito movimentada aqui da nossa cidade capital. Estamos agora na Bomba dos Mirantes, bem mais à frente do ponto em que nos encontrávamos. A avenida é a Pedro de Castro Vanduna em Loi. Aqui as coisas ainda estão favoráveis. O trânsito já começa a ficar carregado, mas sem grandes constrangimentos para quem nesta altura trafega neste ponto. Vamos observar uma paragem para permitir a travessia dos peões e tem sido assim sempre que nós passamos aqui pela zona da Bomba dos Mirantes, mas por agora o trânsito está completamente favorável, sem grandes constrangimentos para os automobilistas que nesta altura trafegam neste ponto, isto nos dois sentidos. Vamos olhar para uma outra via quando são 7:03 em todo o espaço nacional. Continuamos na Pedro do Castro Vanduna em Loi, também um pouquinho mais à frente, agora na Vila do Gameque. Aqui o movimento rodoviário está completamente favorável, sem grandes constrangimentos também para quem neste exato momento risca o tapete asfáltico da Pedro do Castro Vanduna em Loi, tanto para aqueles que nesta altura vão em direção à zona do Benfica, ou melhor, a zona do Nova Vida, assim é que está correto, a zona do Golfo 2, ou vão chegar mesmo à Avenida de Olinda Rodrigues, passando certamente pela famosa a zona da Shoprite. E os que saem destes pontos que eu fiz referência, para aqueles que desviam para pegarem a 21 de janeiro, o trânsito é completamente favorável, e os que vão em direção à zona do Futungo, onde estivemos, ou até mesmo na Bomba dos Mirantes, onde estivemos em instantes com o Centro de Segurança Pública, o movimento rodoviário facilitado. Por aqui é só deslizar, é só escorregar. Temos mais um outro ponto para dar-lhe a ver em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública. Agora mudamos de via. Estamos aqui na zona da Fidel Castro, Avenida Fidel Castro, bem próximos do Benfica. Por aqui o trânsito faz tranquilamente, isto nos dois sentidos. Nota positiva para os cidadãos que decidiram optar por fazer a travessia, passando pela pedonal, claramente, uma travessia mais segura, mas olhando para a mobilidade rodoviária favorável. É só deslizar, é só escorregar. Presença notável também de alguns cidadãos nesta altura, na paragem, aguardando por um meio de transporte, mas nunca a mobilidade rodoviária diz respeito neste ponto está a Canaua. Continuamos na Avenida Fidel Castro, agora aqui na zona do 11 de novembro, um trânsito também completamente favorável, em tempo real, com Centro Integrado de Segurança Pública, sem engarrafamento e sem pontos de estrangulamento para quem nesta altura desliza nesta avenida, também de grande importância e também de grande movimentação aqui na nossa cidade capital. Nesta altura, favorável o trânsito. Se este ponto faz parte do seu trajeto nesta manhã de quarta-feira, então aproveite, porque o movimento rodoviário está favorável. Aqui na Camama 1, o trânsito também está favorável. Encontramos apenas um ponto considerado um ligeiro ponto de estrangulamento que causa, assim, uma lentidão no trânsito, que é a passadeira que aí está para permitir a travessia segura dos peões, mas depois que os automobilistas ultrapassam a pedonal, o trânsito é completamente favorável, descongestionado, desafogado. No sentido oposto, a mobilidade é muito mais acelerada para quem trafega no sentido Camama 1, Avenida Fidel Castro. O movimento rodoviário facilitadíssimo nesta altura, é só deslizar, é só escorregar.
Estamos a viajar pelas diferentes artérias da nossa cidade capital com o Centro Integrado de Segurança Pública e mudamos de via. Estamos agora na Diolinda Rodrigues pela primeira vez nesta manhã com o Centro Integrado de Segurança Pública. A zona é do Alimenta Angola. Aqui o movimento rodoviário completamente desafogado também, favorável para quem nesta altura está a trafegar por este ponto aqui da nossa cidade capital. Tanto para os automobilistas que vão em direção ao Largo 1º de Maio, passando certamente pela zona dos congoleses, e os que saem destes pontos vão em direção à Avenida Fidel Castro ou chegar mesmo à província de Icolibengo. Assim está o trânsito neste ponto da Avenida Diolinda Rodrigues, na zona do Alimenta Angola. Assim é que está correto. E vamos olhar para as manchetes dos jornais. 7:07, começamos na primeira página do Jornal de Angola e é destaque declaração conjunta da Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo. SADC defende aumento na região do comércio de produtos agrícolas. Reeleito o presidente da Zâmbia, João Lourenço felicita Hakainde Hichilema. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, Lubango Expo Ilha abre hoje com mais de 600 empresas nacionais e estrangeiras. Região Militar Centro, Tenente-General Wala defende investimento contínuo na SFA. O país que tem tudo titula de 1 de junho a 15 de agosto. Luanda lidera a produção de bilhetes de identidade com 171 mil documentos impressos. Em alusão às festas da Nossa Senhora do Monte, a Expo Ilha arranca hoje com 800 expositores, mais de 100 empresas namibianas. Delegação de alto nível em Luanda. Angola e Omã preparam cooperação para investimentos no setor da habitação e infraestruturas. O Público, na imprensa portuguesa, escreve: em 11 anos, mais de 1.800 operadores ilegais de jogo online, com ordem para encerrar. Grupo de trabalho propõe gestão individual das pensões. Estudo pedido pelo Governo vê um déficit no sistema superior a 1,94 mil milhões. Estados Unidos, Trump castiga sul-coreanos e Omã por fracasso no Irão. No Brasil, o Folha de São Paulo traz em destaque o número de empresas em recuperação judicial aumenta 66% em 3 anos. Agro, transporte e logística e varejo são setores mais afetados. Glória Menezes, 1934-2026, a atriz, ajudou a moldar a TV brasileira. Laura Cardoso, 1927-2026, dama e operária da dramaturgia por 8 décadas. E vamos olhar para a atualidade informativa. A direção da empresa Wambo Express informou que uma viatura sua, com o número de 24.139, matrícula LD 3674AA, que efetuava o trajeto Luanda-Santa Clara, sofreu um incidente na localidade de Omupanda. Devido a um problema técnico decorrente no furo de um pneu traseiro, diz a empresa, deflagrou um incêndio que resultou na perda total do autocarro e acrescenta: com profundo alívio e gratidão, confirmamos que não há qualquer perda humana nem feridos a registrar e que todos os pertences e bagagens dos nossos passageiros foram integralmente salvaguardados. A integridade física e o bem-estar de cada pessoa a bordo são e sempre serão a nossa maior prioridade. Expressamos a nossa sincera solidariedade a todos os passageiros a bordo pelo momento da apreensão vivido. Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a transparência e a responsabilidade. Já instauramos um processo interno de apuramento para investigar rigorosamente as causas reais que originaram este lamentável evento, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes. Agradecemos prontamente o apoio das forças de socorro no local e a compreensão de todos. E aumentou nos mercados de Luanda a procura por batas escolares. Numa altura em que se aproxima o início do ano letivo,
A movimentação também representa uma oportunidade de negócio para dezenas de vendedores que reforçam o estoque e apostam na comercialização desta peça indispensável para muitos alunos no ensino público. Com a aproximação do regresso às aulas, aumenta a procura por batas escolares nos mercados de Luanda. No mercado do Asa Branca, as vendedeiras dizem, no entanto, que o movimento ainda está abaixo do esperado, numa altura em que o início das aulas se aproxima. Os preços variam de acordo com o tamanho, o modelo e a qualidade do tecido, com valores que vão dos 1.000 aos 2.500 kwanzas. Nessa altura ainda está um bocadinho lento, penso que os pais ainda estão preocupados com as inscrições e matrículas. As vendas aqui é meio lenta no meio do mês, mas no final do mês, a princípio do próximo, é movimentada. Dos 5 anos até os 7 anos, 1.000 kwanzas. Dos 7 até os 9, 1.500 kwanzas. Os mais adultos, 2.000 kwanzas. Tem de 2.000, tem de 1.500 e tem de 1.000 kwanzas. Aqui a venda está a ser mais ou menos, não tem nada muita coisa, está mais ou menos mesmo. Ainda não começou. A bata tem de 2.000, tem de 1.500. Onde é que a mamãe compra essas batas? Compro na praça na Nova Luz, nas Senhora. Não, compro em retalho. Compro cada bata 800. Às vezes vendo 1.000 kwanzas, 1.200. No Asa Branca, grande parte das batas é confeccionada por alfaiates independentes. As comerciantes adquirem os tecidos e encaminham-nos para a confecção, de acordo com os modelos e tamanhos procurados pelos clientes. Mandamos cozer. Compramos o tecido no armazém e mandamos os alfaiates cozer. No meio do ano, nesse caso, começamos já desde dezembro do ano passado a mandar cozer para começar a vender agora. Hoje ainda, nós também revendemos para as senhoras que vão lá para a Zunga. Senão uma é meio difícil, mas para revender dá para gerir já. Essas batas compro já na mão dos senhores que vêm vender aqui na praça. Compro o tecido no armazém, tem de 20.000 kwanzas, depende do teu dinheiro que você não vai comprar o tecido. Quando você comprar o tecido, manda o senhor cozer. E tem o seu preço, às vezes 5 batas, você paga 1.500 no senhor para cozer. Quando chega aqui no mercado, tem bata de 2.500, tem de 1.500, tem de 1.000 kwanzas. De momento ainda não tem, porque o salário ainda está distante. Sim. Ainda. Por exemplo, ontem só vendi 2 batas. Sim. O dia começou, ainda não vendi nenhuma. Sim. Tenho a esperança, filha. Apesar de o movimento ainda não ter atingido o pico, as expectativas das vendedeiras estão voltadas para os próximos dias, período em que muitas famílias costumam intensificar as compras para o regresso às aulas. As batas escolares estão entre os artigos mais procurados pelas famílias durante o período que antecede o início do ano letivo. E com o regresso às aulas, as despesas das famílias vão muito além do pagamento das propinas. Para muitas, preparar um filho para mais um ano letivo significa reorganizar as contas e estabelecer prioridades. Material escolar, uniforme, transporte, alimentação, calçado e outros bens indispensáveis passam a fazer parte de uma lista de gastos que ultrapassa os 100.000 kwanzas. Dinheiro que nem sempre cabe no orçamento mensal. Fazer as contas ao que se gasta mensalmente com a educação dos filhos ainda não faz parte da rotina de muitos pais e encarregados de educação. Para Elvino Cutete, que tem 6 filhos a estudar em escolas particulares, a educação representa uma despesa superior a 100.000 kwanzas por mês. Estudar em Angola, principalmente nós encarregados de educação, está muito difícil, atendendo... Eu sou um daqueles pais que não prefiro que meus bebês vão pelos colégios de ensino de base. Mais tarde que ascendemos talvez para o médio é que podemos ir já para procurar o ensino estatal. Nesse contexto, todos os meus filhos estão num colégio. O primogênito está na universidade, estamos a custear aí 55 só para o primogênito. O ascender, graças a Deus, temos um colégio que está em promoção para os outros menores, para outros, estamos falando dos filhos de 18 a 19 anos. Aí, graças a Deus, encontramos ainda 12.000 kwanza. Além das propinas, o transporte é outra das despesas que pesa no orçamento familiar. Manuel Sumo conta que os filhos deslocam-se diariamente da Boa Vista para o Quinaxis, uma viagem que representa, por educando, entre 40 e 50.000 kwanzas por mês em gastos com um táxi. O ensino em Angola não está fácil. Eu falo porque falo com muita experiência. Fazendo um cálculo assim, vou falar um cálculo aleatório,
Eu tenho um casal e cada um eu gasto praticamente cada 50 mil kwanza. 50 mil kwanza está envolvido já todos os fatores, até o lanche. Para Paiva Alexandre, os custos associados à educação são cada vez mais elevados e, em muitos casos, acabam por ultrapassar a capacidade financeira das famílias. Foram para fazermos uma avaliação para um pai que tem 3 ou 4 filhos a estudar numa escola privada, não tem sido fácil. E uma das vezes o nosso salário não compensa com a formação dessas crianças. Tenho 3 privadas, todas elas. Uma delas, 2 pagam 17 mil kwanzas mensal, no ensino médio, a outra paga 22 mil kwanzas mensal. Sem o transporte, sem a alimentação. E quando começa um novo ano letivo, a lista de despesas aumenta. Letícia Sala diz ter gasto cerca de 60 mil kwanzas apenas na compra de parte do material escolar necessário para o novo ano letivo. Porque a escola onde nós estamos a meter nossos filhos é caro, caríssima mesmo. Propina, não vou poder falar qual é o colégio ou qual é a escola. Neste momento, só hoje o material de manhã já gastei mais de 34 mil kwanzas, só no primeiro material. Esta hora vim para São Paulo, já gastei 39 mil kwanzas só para comprar o material. Além disso, ainda falta que é o dicionário que está mais caro ainda mais. Perante o peso das despesas, os encarregados de educação defendem a adoção de novas políticas públicas capazes de reduzir os custos suportados pelas famílias. O que devemos fazer talvez é o governo adotar políticas que haja mais escolas públicas e aquelas escolas privadas, que os estudantes também, que as propinas sejam subsidiadas pelo governo, principalmente os estudantes que tiverem boas notas, que haja também bolsas para esses estudantes. Eu vou me dirigir diretamente para a ministra da Educação. Nós ouvimos que o governo disponibilizou material didático para os estudantes em Angola. Mas, infelizmente, aquilo que é o material essencial, estou a me referir concretamente, todos os materiais são essenciais, mas temos os essenciais, que é, por exemplo, o livro de matemática, o livro de língua portuguesa. Podem dar outros materiais, mas infelizmente este livro não dá. Ouvimos relatos de encarregados de educação que mostram, em diferentes realidades, quanto custa atualmente manter um estudante na escola e o peso que essas despesas representam no orçamento familiar. E a Administração Municipal dos Molembos, através da Direção da Agricultura, Pecuária e Pescas, definiu para os próximos 6 meses a produção de 4 toneladas de tilápia. A iniciativa, enquadrada no âmbito do Programa de Combate à Fome e à Pobreza, visa formar cerca de 600 voluntários divididos em cooperativas com o objetivo de fomentar a atividade e gerar renda para as famílias da zona. Durante 3 dias, cooperativas e jovens mulheres com negócios no ramo da piscicultura empreendedora deverão beneficiar de formação técnica sobre aquicultura. De acordo com o administrador municipal adjunto para a área técnica e serviços comunitários dos Molembos, Edson Noy, a ação formativa vai permitir melhorar a renda de muitas famílias. O conhecimento técnico permite reduzir perdas, melhorar a produtividade e tornar a atividade economicamente mais sustentável. A piscicultura também pode ser encarada como uma oportunidade para a juventude e para as famílias empreendedoras do nosso município. Com organização, formação e acesso aos meios necessários, pequenos produtores podem transformar a criação de peixes numa grande fonte de rendimento e progressivamente desenvolver unidades de produção com maiores dimensões. O responsável entende que com a criação de uma cadeia de valor integrada, a transformação do pescado será uma realidade entre as associações em formação. Para que isso aconteça é necessário promover uma cadeia de valor integrada, envolvendo a produção dos alevinos, alimentação, criação, assistência técnica, captura, conservação, transporte, comercialização e até mesmo a transformação do pescado. Neste ciclo formativo, a classe empresarial local entende ser uma janela de oportunidade para os formandos que deverão gerar emprego
quando concluída a ação formativa. Dizemos que vai trazer muita empregabilidade, ajudar os jovens a darem valor àquilo pelo qual no passado não conseguimos aprender, e assim nós então conseguimos ter uma alimentação saudável, ter esses peixes que é uma necessidade imediata e é saudável também. É uma preocupação realmente que o gabinete tem. Nós precisamos dar inputs tanto no ponto de vista de formação, como de sensibilização permanente. Sabeis que também a aquicultura absorve mão de obra, né? Estamos a dizer nos empregos direitos e indiretos. É natural que é novidade para algumas comunidades, não é? Mas vamos fazendo, só fazendo isso que faz o caminho, né? E fazendo o caminho, naturalmente, atingimos os objetivos ora pretendidos. E os formandos consideram que a formação poderá trazer sustentabilidade às famílias e alavancar a prática da piscicultura a nível dos mulenvos. É um programa de combate à fome e à pobreza, vai ajudar a alavancar nossas famílias, porque nós vamos receber aqui técnicas importantes que vão nos ajudar a ter conhecimento, vamos criar e também, de certo modo, vai trazer aquela que é a sustentabilidade para das nossas famílias, né? Uma vez que não vai ser necessário muitas das vezes irmos no mercado, nós próprios vamos criar, vai ser muito importante mesmo. Nós estamos felizes por esta formação e por esse projeto. E nós, este momento aqui para nós é oportuno já que podemos também criar peixes, aqui vamos aprender, vamos receber técnicas adequadas para que possamos criar de uma maneira mais adequada, e isso vai ajudar muito a nossa cooperativa. A Administração Municipal dos Mulenvos, através da Direção de Agricultura, Pecuária e Pescas, definiu para os próximos 6 meses a produção de 4 toneladas de tilápia através de um ciclo de formação alinhado com a Agenda 2030, que prevê a erradicação da pobreza, agricultura sustentável, trabalho digno e crescimento econômico. E vamos olhar para a previsão do tempo. E começamos aqui em Luanda, a previsão de um dia com nuvens passando a períodos do sol e as temperaturas. A máxima deverá chegar aos 25 graus nesta quarta-feira e a mínima aos 20 graus. Rumamos para a Cabini. Após um amanhecer nublado, retorna o sol e as temperaturas, máxima 31 graus e a mínima 16 graus. No Ije, dia enevoado. A temperatura máxima vai chegar aos 35 graus e a mínima aos 14 graus. Malange, dia enevoado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 33 graus e a mínima 13 graus. No Dundu, dia com alguns aguaceiros. Temperatura máxima 36 graus e a mínima 16 graus. Em Saurimo, Lunda Sul, dia enevoado. Temperatura máxima deverá chegar aos 34 graus e a mínima aos 12 graus. E com os números do tempo, fazemos assim o nosso primeiro intervalo. Eu regresso daqui a pouco com outras da atualidade para lhe contar. Até já. Segurança Pública para termos a movimentação rodoviária quando são 7h28 em todo o espaço nacional. Em alguns pontos da nossa cidade capital, o trânsito já está carregado. Vamos à primeira via nesta manhã, nesta segunda ronda com Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na Diolinda Rodrigues. Aqui as coisas estão carregadíssimas para os automobilistas que deixam a Vila de Viana, vão em direção à Avenida Fidel Castro, vão mesmo chegar à província de Icolibengo. O trânsito está no anda-para, anda. As coisas estão complicadas para quem risca o tapete asfáltico desta avenida aqui na nossa cidade capital. No sentido oposto, o trânsito também está lentinho, mas não tão pesado como no sentido Vila de Viana, a província de Icolibengo. Assim está a mobilidade rodoviária neste ponto em que nos encontramos com o Centro Integrado de Segurança Pública na Avenida Diolinda Rodrigues. Temos uma outra via para olhar nesta manhã. Vamos mudar de via com o CISP. Estamos em tempo real a passar pelas diferentes avenidas da nossa cidade capital. E aqui, na Estrada Direita da Samba, o trânsito também
também já está carregado, já está a dificultar a vida de quem nesta altura está nesta circunscrição de Luanda. No Anda para Anda está a mobilidade rodoviária para aqueles que vão em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2, e os que saem deste ponto vão em direção ao Futungo, passando certamente pela zona da Corimba. O trânsito é completamente desafogado, favorável. Neste sentido, é só deslizar, é só escorregar, porque não há engarrafamento nem pontos de estrangulamento. O trânsito em tempo real de manhã Girassol, o objetivo é ajudá-la a chegar atempadamente ao seu destino, escolhendo a melhor via. E a via em que nos encontramos a esta altura é a Avenida Fidel Castro, ou melhor, a Avenida 21 de Janeiro. O trânsito aqui também já está a dificultar a vida dos automobilistas para aqueles que estão no sentido nosso centro, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Trânsito carregadíssimo, difícil para quem nesta altura risca o tapete asfáltico da 21 de Janeiro aqui na zona do nosso centro. No sentido oposto à fotografia de um trânsito completamente desafogado, apenas uma paragem que observamos a travessia dos peões de um lado para o outro, mas também sem grandes constrangimentos. Aqui o destaque para a presença notável dos cidadãos nesta paragem, mas no que ao trânsito diz respeito neste sentido é bem mais favorável, e no sentido oposto para aqueles que vão em direção à zona do Rocha Pinto, o trânsito está carregadíssimo. Olhamos para uma outra via, está carregado também o trânsito aqui na zona da Simangola, no município de Cacoaco, para os automobilistas que vão em direção à vila de Cacoaco. No Anda para Anda está a mobilidade rodoviária neste ponto em que nos encontramos aqui da estrada direita de Cacoaco. Já no sentido oposto para aqueles que saem da vila de Cacoaco e vão em direção à zona da Petrangola, ou vão mesmo chegar ao Porto de Luanda, a zona da Mutamba, ou vão chegar ao São Paulo passando certamente pela rua Ndunduma, o movimento rodoviário é completamente desafogado, completamente favorável. Aí os cidadãos nesta altura a se posicionarem para a travessia, para poder então fazer a travessia de forma segura neste ponto. Olhamos agora para o mercado do Quicolo na Avenida Ngola Quiloange. Uma movimentação frenética de cidadãos e também de viaturas. Há obras que estão a ser feitas aqui neste ponto do município de Cacoaco, o que torna o trânsito ligeiramente limitado, mas aqui está carregado o trânsito. Não se recomenda por agora para aqueles que nesta altura vão fazendo então o retorno para irem em direção à zona da Cuca, passando pelo Hoje Ainda, e ou vão mesmo chegar ao São Paulo. Assim está a mobilidade e também a agitação de pessoas, de automobilistas e também de mototaxistas neste ponto em que nos encontramos aqui da Avenida Angola Quiloange, no mercado a céu aberto, o mercado do Quicolo. Estamos de regresso à Avenida 21 de Janeiro, agora aqui na zona da FAPA, diferente do primeiro ponto em que estivemos com o Centro Integrado de Segurança Pública, na Avenida 21 de Janeiro, na zona do nosso centro, um trânsito carregadíssimo. Aqui as coisas estão desafogadas, um trânsito completamente favorável. Se este ponto faz parte do seu trajeto nesta manhã, então aproveite, porque aqui as coisas estão favoráveis e não tem sido assim, não é habitual observarmos um trânsito completamente favorável, descongestionado neste ponto da 21 de Janeiro, onde nos encontramos a esta altura com o CISP. Paragem no trânsito, vamos nos conectar pela primeira vez a Girassol FM. Muito bem, aí temos a Janete Meio-Dia. Ainda seu Arnaldo do outro lado. Ai, minha comandante, minha filha, Mana Iracema, gente fina, bom dia. Bom dia, bom dia. Meu Deus do céu, quem é o subordinado? Quem é o pai? É partida. MM. Então, MM, está tudo a 10 por 10? 10 por 10. Não tem como trabalhar como a minha irmã que está aí na sintonia, aí na televisão da Girassol. Opa! Não tem como. Um abraço, MM. Eu gosto tanto da tua boa disposição. Ela é contagiante, tá? Uhum. Não, também quando estamos a ouvir a Mana Iracema, quem não chora? Não, eu já venho bem disposta, mas quando me encontro contigo, MM, e também os outros rádio ouvintes, a minha disposição triplica, quadruplica. Não tem como. Vocês que estão na televisão, nós estamos no outro lado. Vocês quando saem em casa, embora que tiver uma briga, mas chegar na televisão, a alegria tem que sair, mesmo sem dinheiro, mesmo sem salário. Olha ele, faz questão de saber que sabe como as coisas funcionam, exatamente. É a mais pura verdade. Aqui as nossas macas ficam mesmo lá, do outro lado da infraestrutura. Do outro lado, ficam do lado de fora. Aqui é só alegria, aqui é só união, aqui é só paz.
Sim, senhor. Então, Muito MM. bem, o MM estava a dar a sua contribuição. Hoje estamos... Eu dizia, é verdade, maneira séria, minha irmã, Janete, é assim, porque você tinha que cumprir o chefe está a mandar, mas você quer ser agitador do outro grupo para outro grupo, por quê? E transmitir coisas que não te mandaram. Não, o MM não vai trabalhar hoje, comandante, toma decisões do MM, porque o MM não vai trabalhar. Eu vou ficar frito contigo, fala mesmo comigo. MM, você não trabalhou porque naquele dia foi teu dia, fizeste assim. Agora logo já está aí no gabinete. Você está a estragar a minha vida. Ok. E esses colegas estragam o trabalho, que a pessoa não influi no trabalho. É preciso haver conversa prévia. Sim, porque isso é um ódio, Janete. Você vai ter ódio com alguém que é teu amigo no local de serviço e vai logo no gabinete. E quando já é recorrente, MM? E quando já é recorrente, o colega já conversou contigo, já falou contigo várias vezes, deixou mensagem, ligou para si, MM. Quando já é um hábito recorrente, como é que fica a MM? Ir ter com o chefe também está a prejudicar o colega? Quando a ação do colega já está a prejudicar até a própria empresa, o próprio trabalho, como é que fica a MM? Maneira, mas quando torna já uma música, porque mesmo na própria Bíblia encontramos que a primeira vez repreende. Se te ouvir, me ganhaste. Se repreendeste, não está aqui e vai fazer outra coisa, então tem razão, o chefe tem razão, porque também não é para a primeira, para a segunda, para a terceira, esse é o MM sempre a cometer. Também tem que ir no cadê a voz, também o chefe tem que tomar decisões, porque também vai estragar, vai prejudicar a empresa. Depois você não trabalha, fica sentado. O outro dizer que trabalha, vão te olhar sempre, te olhar também não fica bom. Então, quem tem este hábito, deixa a partir de hoje. Muito bem. Trabalha com dignidade e dignifica o teu país. E comprometimento, não é, MM? Por agora ficas aí a agitar, não. Também o chefe vai tomar uma decisão. Ele disse, uma música do Baby Almeida, eu vou pedir o Chiputo para colocar o chefe. Só ele que manda. Não, nós estamos do outro lado, aqui no Capalanca, a trabalhar. O João Flores também está na sintonia, o Fly, o Chamale. Estamos juntos, MM. Estamos juntos. Eu sempre digo assim, Mana Iracema, minha irmã Janete, Mano Chiputo, tripula este maravilhoso comboio. Eu, o MM, Saiba Bailostar com a matrícula de 102.7. Um abraço, MM, bom dia. Bom dia com muita energia. O MM ao seu jeito. Ao seu jeito, exatamente. Muito dele, não é? Um jeito muito próprio. Iracema Arnaldo, telespectador, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Janete, meio-dia. Bom dia também aos rádio ouvintes. Bom dia também ao José Chiputo. Deu para perceber que estás hoje com o José Chiputo, que é o homem forte da técnica, nesta manhã de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. E aqui estamos, novamente, Janete, meio-dia, atreladas, e vamos seguir juntas até bem perto das 9 da manhã. Exatamente, até bem pertinho das 9 da manhã, nesta quarta-feira, o famoso dia mais produtivo da semana. E para produzir bem, precisamos estar em paz, precisamos estar em harmonia no nosso local de trabalho. E é por isso mesmo que estamos a falar hoje sobre gestão de conflitos em trabalhos de equipa. Afinal, como é que nos devemos posicionar quando há aquele colega que supostamente está a atrapalhar o curso do trabalho? E, aliás, como é que se tem posicionado os chefes, as entidades empregadoras, quando há entre os colegas alguma pessoa que geralmente atrapalha o percurso ou o curso do trabalho, porque há sempre um colega mais preguiçoso ou aquele que, coitado, é acusado de querer mostrar trabalho demais. Ele só está a fazer a parte dele, ainda assim isto gera conflitos. Afinal, como é que os chefes, as chefias, se têm posicionado quando existem estas questões? Há problemas que se resolvem na sala do chefe. O colega aprontou e ele já corre para ir contar do jeito dele. E há chefias que não têm a capacidade depois de ouvir as duas partes e acabam tomando a decisão a favor de um que até é aquele que mais atrapalha as coisas. Então estamos aqui a conversar com os nossos ouvintes. Como é que se podem dirimir estas questões? Quais devem ser os posicionamentos das chefias e o que é que mais tem estado a falhar? Exatamente, um tema bastante interessante. Vamos ouvir aqui a opinião, as diferentes opiniões dos nossos rádio ouvintes. Os telespectadores também estão convidados a ligar, exatamente. Podem deixar as suas mensagens. A partilharem connosco as suas opiniões e alguns até as suas experiências. Exatamente. E há também aquelas pessoas no local de trabalho que acabam por dificultar até a comunicação. Exato. Porque a falta de comunicação no trabalho dificulta absolutamente tudo. É muitas vezes o início dos problemas. Embarram tudo, depois para parecerem que estão a fazer tudo sozinhos. Então é muito difícil trabalhar também nesse
nestas circunstâncias. Exatamente. E vamos à rua porque o Simão João já está em prontidão. Ele aqui há comunicação. Exatamente, a comunicação aqui é fluida e é tripartida. Exatamente. Está o Simão João na Avenida 21 de Janeiro, preparado, uma avenida onde nós tivemos em instantes com Centro Integrado de Segurança Pública e as coisas não estão facilitadas para os automobilistas nesta altura que estão a arriscar o tapete asfáltico deste ponto da nossa cidade capital. Simão João, meu colega, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol e também ao Bom Dia com Energia para fazermos então a nossa primeira comunicação tripartida. Vamos à informação que se impõe. Diga-nos, o trânsito continua duro por aí? Bom dia com Energia. Olá, Iracelma, bom dia para si, bom dia, Janete Meio-Dia e a nossa audiência. Como já é habitual, sobretudo aqui na antiga rotunda da GAMEC, o trânsito é característico. É duro, de facto, por esta altura, neste horário, na hora 7, e de facto, conforme as imagens que o Bruno Costa pode então partilhar com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes através da antena 102.7, poder então ouvir no seu veículo ou mesmo em casa. E nesta altura, o agente regulador de trânsito fez a sinalética para os automobilistas pararem e de forma segura os transeuntes, os pedestres, possam então fazer a sua travessia sem quaisquer constrangimentos, o que facilita com que possam chegar a outra extremidade aqui do passeio e depois então seguirem a sua caminhada. No que diz respeito à fotografia em tempo real do movimento rodoviário por esta altura, já está carregado neste exato momento dos automobilistas que saem do ponto da multiperfil ou da paragem que leva até aos Zamba 2 e em direção aqui à antiga rotunda da GAMEC. Vê-se claramente que está difícil por esta altura transitar aqui na 21 de janeiro em direção até ao aeroporto 4 de fevereiro. Normalmente tem sido assim, sobretudo às quartas-feiras, neste período entre as 7 e 8 horas, o trânsito ainda fica ligeiramente carregado, ou seja, aqui a função de que os automobilistas têm que sair de facto mais cedo para que não se atrasem até aos seus destinos. No que diz respeito ao movimento dos azuis e brancos, também há aqui paragens neste ponto em que normalmente os taxistas fazem as diversas rotas desde o São Paulo, Zamba 2 e também a Mutamba, daí que tem essa paragem onde normalmente de forma ordeira possam então parar para deixar e também levar alguns passageiros e isto já facilita a fluidez do movimento rodoviário. Quem está a sair, por exemplo, da zona da padaria em direção aqui à GAMEC, o movimento rodoviário é bem mais facilitado em relação a quem vai para o centro da cidade. Por esta altura nota-se claramente que está fluido o movimento rodoviário. Quem segue em direção à zona do Benfica ou passando também pela multiperfil, não há grandes problemas para esses automobilistas. As paragens estão já também preenchidas por alguns cidadãos que aguardam a todo momento que apareça uma viatura que faça a rota aonde queiram chegar, daí que também é perceptível também a presença desses cidadãos. A venda ambulante também, onde há normalmente uma passadeira ou uma paragem de táxi, é o que se assiste. Normalmente se comercializa a famosa magoga, que normalmente os taxistas possam então fazer aquilo que é o seu pequeno almoço, porque eles levam todo o dia girando Luanda para levar então os cidadãos. Está assim o movimento rodoviário aqui na zona da GAMEC. Iracelma e Janete Meio-Dia, nós com certeza vamos voltar num outro ponto a partir aqui da província de Luanda. É um até já. Até já, Simão João, na 21 de janeiro. Um trabalho muito bonito, por acaso. Exatamente, nos últimos tempos a ser mais desenvolvido, principalmente naqueles países onde temos conflitos armados. Exatamente. E outras situações que necessitam de ajuda humanitária. Exatamente, hoje é o Dia Mundial, é uma homenagem a todos os profissionais que se dedicam a servir os outros, também. Exatamente, de forma voluntária, a deixar as suas famílias, os seus países, muitas vezes, o seu conforto, o seu conforto, exatamente para correr riscos, como disse a Iracelma, em zonas como aquelas que têm conflitos, não é? Então, a todos estes profissionais vai aqui também o nosso Bom Dia com Energia, uma data instituída pelas Nações Unidas em homenagem aos membros, não é, das Nações Unidas que foram mortos no atentado de Bagdá em 2003. A partir daí, o dia 19 de agosto passou a
a ser celebrado como o Dia Mundial da Assistência Humanitária. Exatamente. Muito e hoje é também o Dia da Fotografia. O Dia da Fotografia. Depois fazemos uma, Janete, meio-dia. Certamente. Fazemos uma fotografia. E as fotografias têm uma grande importância. No passado, Janete, meio-dia, quando os nossos tios fossem nos visitar, fossem visitar os nossos pais e acabavam também por nos visitarem, aquele compasso de espera que era feito da preparação do almoço até o almoço estar feito, os tios ficavam sempre com um álbum de fotografia, não é? Porque as nossas casas tinham sempre um álbum de fotografia. Exatamente. Um hábito que ficou para trás com o avanço das tecnologias. Exatamente. Os as álbuns pessoas hoje são digitais, estão no computador, estão nas nuvens e dificilmente pegamos o computador para entregar a um tio, a um primo que está lá na nossa casa, para então observar alguns retratos, algumas fotografias, não é? Exatamente. Que retratam o nosso percurso, o nosso crescimento, a nossa evolução. Eu tenho saudades destes tempos. Tenho saudades destes tempos. O que encontramos hoje nas nossas casas são os álbuns para aquelas pessoas que já são casadas, não é? Os álbuns de casamento, de pedido. Hoje a apresentação também ficou pedido e apresentação, então só há um álbum. Exato. Pois, então fica aquela coisa assim, um pouquinho mais reduzida. E se for aquele momento simbólico, porque as pessoas agora organizam a apresentação um ano depois, tem o pedido que acontece um dia antes da celebração de casamento. Exatamente. Então algo é assim mais pequeno. Exato. Mas são os únicos álbuns que nós encontramos. Já no tempo dos nossos pais, estavam lá todas as fotografias. Isso. Até aquele tio que vai à nossa casa visitar-nos encontrava também um dos seus retratos. Olha, aqui está o tio. Muito aleatórias. Está a descascar a cebola e de repente tem uma fotografia da mãe num álbum a descascar a cebola. Exato. A tomar banho, inclusive, havia muitas fotografias. E há instantes comentámos, há alguns anos, não é? Quando fôssemos ao 1º de maio, por exemplo, encontrávamos uns tantos fotógrafos. Hoje todo mundo tem telemóvel, então cada um faz a sua foto e os fotógrafos registra ao seu momento, acabam não tendo tanto espaço. Claro que alguns fotógrafos também vão se adaptando às novas tecnologias, não é? Eles produzem, inclusive, imprimem e ainda oferecem em formato digital e também tem estes, não é? Que imprimem a fotografia na hora, de alguma forma, para não perder esta sua, que é a sua profissão, que é a sua fonte de renda igualmente. E garantir que quem esteja lá tenha o retrato físico, não é diferente do digital. Exatamente. Uma coisa que também me chamava muita atenção é a pose que os nossos pais, os nossos tios faziam para uma fotografia. Umas poses estranhas. Muito estranhas. Muito únicas também, não é? Muito da época. Muito, exatamente. Está lá o tio, ao lado de uma árvore, ao lado de um fogão, ao lado da TV, exatamente. Fotos assim inusitadas, não é? Exatamente. Ao lado do deck. Hoje, se você pousa daquele jeito... É estranho, mas ainda estranho. Acaba por ser muito interessante. Exatamente. Quando estamos com os nossos amigos e queremos assim recordar alguns momentos, não é? Então, a fotografia tem uma importância muito grande. Tal como as músicas muitas vezes levam-nos a viajar. Levam-nos a viajar e registram memórias, acontecimentos. Então façam muitas fotografias. Elas um dia vão contar a sua história. Certamente. Janete, até já. Até já, Iracelma. Bom dia, bom dia. E nós aqui seguimos olhando para os números da economia, a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Quase 80% dos titulares de propriedades mineiras não exercem a atividade por falta de financiamento, apesar da obtenção de títulos de prospecção mineral. Este cenário dificulta o desenvolvimento da indústria extrativa e preocupa os operadores do setor. O assunto esteve em debate esta terça-feira no Programa de Aceleração de Negócios Mineiros promovido pela Câmara de Minas de Angola. Este programa de capacitação surge como uma solução de uma problemática do nosso setor de mineração, em que há muitos detentores de títulos mineiros que, infelizmente, esses títulos não se transformam em projetos execuíveis. E a não transformar em projetos execuíveis traz a problemática de falta de empregos, sobretudo no setor de mineração,
e também expectativas de arrecadação de receita e desenvolvimento sustentável que a indústria mineira, né, é esperada que dê para o país. E isso depois origina, não é, o que causa o que é as pessoas recebem um título e esse depois transforma-se em mina. Eu pessoalmente defendo que o problema das empresas mineiras em Angola não está no financiamento, porque o capital existe e ele é global, para além daqui de Angola, só mesmo em Angola nós temos pessoas com dinheiro. O que acontece é empresas que têm título de prospecção, mas não estão a desenvolver atividade no campo. Não estão a fazer a prospecção propriamente dita. E isto tem o X título, mas quando vou ao campo constatar, as empresas não estão no terreno, as áreas não está presente nenhum estaleiro, nem base de vida, daí essa desproporcionalidade. Uma nova reserva de petróleo e gás condensado foi descoberta recentemente no poço de exploração 105 4X, localizado no Bloco 0, na bacia do Baixo Congo, na costa da província de Cabinda. Em comunicado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, e o Grupo Empreiteiro do Bloco 0 ressaltam que os resultados preliminares confirmam a existência de uma coluna de óleo e gás condensado com mais de 600 metros no reservatório principal. Segundo o documento, a descoberta apresenta mais de 90 metros de espessura líquida produtiva e excelentes propriedades petrofísicas de reservatório, evidenciando o potencial de viabilidade comercial. Adianta que a descoberta será objeto de avaliação técnica e económica para desenvolvimento futuro, projetando-se a ligação às instalações existentes no Bloco 0, o que permitirá uma rota de produção mais eficiente, com menor necessidade de investimento adicional em capital e maior rapidez na monetização. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado nesta terça-feira em 912,792 kwanzas e o euro em 1056,648 kwanzas e o ZAR rand sul-africano em 56,264 kwanzas. Já a taxa de inflação situa-se nos 9,33%, enquanto a taxa BNA está fixada em 15,75%. Relativamente a outras taxas, a taxa de cedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, está fixada em 16,75%. Por sua vez, a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada em 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta terça-feira em alta. Às 18 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $91 por barril, mais 0,79% do valor negociado na última sessão. Desta feita, o Brent segue com excedente de $30 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $487, o que corresponde a 447 mil kwanzas no câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.721, mais 1,92% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.422, menos 1,14% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $571, mais 0,35% do valor negociado na última sessão. E seguimos
Seguimos com a atualidade informativa. Operadores do setor mineiro estão preocupados com a obtenção de títulos de prospecção mineral sem a concretização de atividades no terreno. O problema que, segundo a classe, está a dificultar o desenvolvimento da indústria extrativa. O assunto esteve em debate esta terça-feira no programa da aceleração de negócios mineiros, promovido pela Câmara de Minas de Angola. Mais do que conquistar um título mineiro, o grande desafio está em transformá-lo num projeto capaz de atrair investimento e gerar produção. É com este propósito que a Câmara de Minas de Angola, em parceria com a Bombar Mining, congregam titulares de direitos mineiros, empresários, investidores e profissionais ao longo de 4 dias para um processo de formação. Este programa de capacitação surge como uma solução de uma problemática do nosso setor de mineração, em que há muitos detentores de títulos mineiros que, infelizmente, esses títulos não se transformam em projetos execuíveis. E a não transformar em projetos execuíveis traz a problemática de falta de empregos, sobretudo no setor de mineração, e também expectativas de arrecadação de receita e desenvolvimento sustentável que a indústria mineira, né, é esperada que dê para o país. O que acontece é empresas que têm título de prospecção, mas não estão a desenvolver atividade no campo. Não estão a fazer, daí essa desproporcionalidade. O que se pretende é ensinar como estruturar um projeto mineiro, avaliar o seu potencial e criar condições para a captação de financiamento. O que fizemos aqui foi discorrer toda a estrutura de conformidade legal dos seus atos, dos seus comportamentos institucionais e permitir que também com esta formação consigam ter uma maior ligação com aquilo que está a ocorrer, com a melhor estruturação da atividade pública em sede, repito, do melhoramento da sua própria atividade dentro do setor. Um título, apenas título por si só, não é uma mina, não é um negócio, não é uma empresa. Para que se torne um negócio, uma empresa, carece de um preparo de informação geológica, uma análise técnica, financiamento. E neste programa, falando de financiamento, nós vamos apresentar o mecanismo de financiamento, para além dos convencionais, que é através da banca, mas existem outros mecanismos de financiamento, de candidaturas de financiamentos, que nós vamos apresentar aqui. Afinal, uma boa parte dos titulares de direitos mineiros têm o documento e não exercem a atividade. Os números rondam aos 80%. Praticamente quase a 80%, praticamente quase 80%, e essa é uma preocupação que a nossa instituição estatal, tal como a agência, já vem apresentado, e nós, como uma Câmara Empresarial, sentimos que é o nosso papel dar este contributo, porque o título por só, apenas como título, ainda não é negócio. Para se tornar negócio, ela deve ter uma componente de conhecimento, nem que seja preliminar, de informação geológica, informação técnica, e vem a componente do financiamento. O financiamento vem a questão também da sustentabilidade, que são relativamente ao impacto ambiental. Do título ao projeto, do projeto ao investimento e do investimento à produção, assim segue o Programa de Aceleração de Negócios Mineiros. A Câmara de Comércio e Indústria de Gás, Petróleo e Minerais de Angola e a Associação das Empresas Prestadoras de Serviço da Indústria Petrolífera assinaram nesta terça-feira um memorando que estabelece um novo espaço de cooperação entre as duas entidades. O memorando tem como propósito fortalecer as empresas angolanas prestadoras de serviços, impulsionar a aplicação efetiva da Lei do Conteúdo Local e promover a capacitação e competitividade dos serviços oferecidos à indústria. A cooperação pretende contribuir para que o conteúdo local evolua de uma dimensão exclusivamente regulatória para um verdadeiro instrumento de desenvolvimento empresarial, geração de oportunidades e aumento da competitividade das empresas angolanas. O nosso objetivo primordial desta parceria é claro e ambicioso: estabelecer um quadro formal de cooperação estratégica para fortalecer as empresas prestadoras de serviços e impulsionar a efetiva aplicação da Lei do Conteúdo Local
promover a capacitação e a competitividade do nosso tecido empresarial. Hoje o mundo aporta uma série de valências tecnológicas. Nós temos empresas internacionais, multinacionais a operar, a funcionar no nosso país, que são muito bem-vindas, diga-se de passagem. E é importante que, tendo quadros competitivos, quadros competentes, possamos então também assegurar essa transferência tecnológica ou assegurar a aquisição de maiores conhecimentos tecnológicos para que realmente tenhamos uma indústria, um país muito mais eficiente e muito mais competitivo. E isto só pode ser feito, tanto tendo bons técnicos, boa tecnologia, se tivermos dinheiro, que é outro elemento do conteúdo local, que muitas vezes não é falado. Nós temos tendência a abordar o conteúdo local na vertente apenas do homem, da formação do homem, mas não. É transferência de conhecimento, transferência tecnológica e transferência financeira. É importante que esses três elementos estejam em alinhamento para que realmente possa haver um real desenvolvimento do conteúdo local. A parceria vem para identificar e ajudar a ultrapassar constrangimentos contratuais, criando melhores condições para que empresas nacionais qualificadas possam aceder a oportunidades de fornecimento de bens e serviços na indústria petrolífera. Outro eixo fundamental será a qualificação das empresas angolanas. Quando nós queremos trabalhar numa empresa, nós precisamos ter um conhecimento mínimo daquela empresa. O que é que faz, qual é a sua estratégia, qual é que é a sua missão, qual é que é o objetivo, a visão da empresa. Eu, para ser prestadora de serviço, tenho que estar alinhada com esta visão, as empresas olham para isso. Tenho que ter certificações, mas as certificações não passam pela NPG. Tenho que ter certificações a nível de ISOs, não é? Certificações de qualidade. Tenho que ter alguma musculatura financeira para poder realmente prestar o serviço a que me proponho. Nota-se com frequência que os quadros desta nossa indústria acabam por ter algum diferenciador em relação aos outros. E é aí que nós julgamos podermos participar então na cadeia de valor, não só da própria indústria, mas do país todo. Previsão do tempo no Manhã Girassol. E começamos da cidade de Catete, dia com nuvens passando a períodos de sol, as temperaturas máxima 33 graus, mínima 18 graus. Em Cachito há previsão de após um amanhecer nublado, retorna o sol. E as temperaturas 33 graus de máxima, 18 de mínima. Dalatando há previsão de um dia enevoado. As temperaturas vão oscilar entre 36 graus de máxima e 15 de mínima. No Sumba, após um amanhecer nublado, retorna o sol também, mas as temperaturas, a máxima deverá chegar aos 22 graus e a mínima aos 19 graus. Em Benguela há previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol e as temperaturas, máxima 24 graus, mínima 18 graus. No Ambo, dia enevoado. E as temperaturas, máxima 30 graus, mínima 9 graus. No Cuito, a previsão é de um dia enevoado também, mas os números das temperaturas, máxima 28 graus e a mínima 8 graus. Intervalo. O Manhã Girassol está de volta e vamos também regressar à Girassol FM. Vamos estar com a Janete Meio-Dia, com os Rádio Ouvintes e também com toda a equipa que faz acontecer o matinal da estação radiofónica da rede Girassol. 8h06. Agora é mesmo só bipartida. Bom dia, Iracema, uma vez mais. Bom dia, estamos de volta. Estamos de volta, promessa certamente. Dívida, exatamente. Muito bem, muito obrigada e nós já agradecemos. Na segunda hora aqui do Manhã Girassol e a terceira. Está nesta altura, o homem forte da técnica a dar-te aquele suporte técnico, não é? A decidir quem passa pela pista do Bom Dia com Energia e quem não passa nesta manhã. Exatamente. José Chiputo hoje é o responsável por toda a quieta que está, toda a pedrada que passa por aqui hoje. É a responsabilidade deste senhor que está em cadeia nacional. José Chiputo, o pessoal já te conhece. Se apertares algum botão errado, já sabe, todo mundo sabe quem é.
É o José Chiputo. É o José Chiputo. Não, é que está de volta depois das férias, não é? Exatamente. O Chiputo voltou a semana passada. Voltou diferente. Bem disposto. Um brilho o cabelo diferente, já está a crescer. Cabelo, já está. Está a enrolar outra vez. Já. Naturalmente. Já. Então, se calhar era para uma ação específica. Era o look das é? férias. O look das férias, se calhar também é para sacrifício. Em função de algumas marcas, não é? Não são poucas, então resolveu cortar o cabelo. Agora que a situação está resolvida desde a semana passada, então o cabelo já pode crescer à vontade. Pode crescer à vontade. Não exatamente. É, José Chiputo? Estou a mentir. Ele está a abanar a cabeça em forma Estou a mentir, José Chiputo. As ondas também já estão a voltar. Já deu para comprar o gel. Deu duro, algo aconteceu, conseguiu comprar o gel. Já para comprar o gel, passar a escova e claramente formar aquelas ondas bonitas. As ondas, wave. Estamos aqui atentos, José Chiputo. Estamos atentos. Nada aqui passa despercebido. Afinal de contas, és um dos nossos. Exatamente. Se não é nosso, é dos nossos. Exatamente. Nós seguimos aqui deste lado. Vamos agora já aproximar ou não é? Não, vamos, Janete, prossiga. Pois, eu ia perguntando se já vamos agora conversar com Simão, não ainda. E vamos aqui partilhar a história de uma mulher de 62 anos que deu à luz pela primeira vez na vida. Uma mulher de 62 anos. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. É a Argentina. Acaba por dar esperança a muitas mulheres. Exatamente. Aos 62 anos. Foi por fertilização. Trata-se de Mabel, uma argentina de 62 anos. Se tornou a mulher mais velha da Argentina a dar à luz ao seu filho, que se chama Davi, um menino que nasceu com 2,750 kg. O bebê nasceu por cesariana, não é? Depois da gravidez que foi conseguida por fertilização. Ela disse que o filho nasceu bem, nasceu saudável, descreveu a gravidez como tendo sido perfeita. Exatamente, disse que não desistiu, rezou muito, porque era uma mulher de muita fé, canalizou era todas... desejo que ela tinha, não é? E há inclusive um momento em que ela diz, ao prestar declarações para a imprensa argentina, que mesmo que viajes, escrevas um livro, plantes uma árvore, te apaixones e tenhas o homem mais bonito. Nada a deixava preenchida, caso não fosse mãe. Este era o grande desejo da vida de Mabel. E graças à fertilização in vitro, a senhora de 62 anos conseguiu engravidar e agora teve o seu bebê, que se chama Davi. Nunca desistiu do seu sonho. Nunca desistiu, exatamente. Isso é ótimo. É para nós um exemplo, não é? Há tempo para tudo, atenção. Há tempo para tudo, no exatamente. momento certas coisas acontecem. Olha, a senhora conseguiu tornar-se mãe aos 62 anos. Não sei como é que é ser mãe aos 62 anos, por acaso não é? também, exatamente. Eu fico aqui a gravidez tem as suas coisas próprias, digamos. As suas alterações e tudo mais. Assim, fico a pensar, a 62 anos já está naquela fase, talvez para alguns, não é, de descendência, ou seja, exatamente, já está naquela fase... Paciência mais reduzida. Paciência mais reduzida. O corpo já não tem aquela força toda. E algumas grávidas tendem, que a barriga fica pesada e depois o andamento já não é o mesmo, são muitas alterações. Então gostava muito de conversar com essa senhora pessoalmente para saber como é que foi este processo. Embora ela tenha descrito como sendo perfeito. Exatamente, foi um processo perfeito e normalmente dizem que quando se corre por gosto não nos cansamos. Pode ser então este se calhar pode ser este caso, não é? Porque ela acabou por viver ainda mais este momento e deixou de lado todas as outras situações menos boas que algumas mulheres passam durante o processo da gestação, ou período da gestação. Parabéns. Exatamente. Esperamos que outras mulheres também que têm este desejo plantado no seu coração consigam certamente alcançar este marco, consigam ser mães, independentemente da idade. Exatamente. Muito bem. Janete, vamos à rua? Exatamente. Vamos à rua ao encontro do Simão João. Simão está em prontidão nesta altura. Está na zona do Casquel, bem próximo aí do viaduto da unidade operativa. O Simão João é em prontidão, onde o trânsito está lentinho. Simão, meu colega, bem-vindo de volta. Vamos à informação sobre a circulação rodoviária. Bom dia, com energia.
Exatamente, Iracelma e Janete Meio-Dia, a nossa audiência. De facto, é aqui nas proximidades da unidade operativa de onde respondemos e, de facto, também o trânsito está lento por esta altura. Para quem vai em direção aqui à rotunda da unidade operativa, vê-se claramente que o trânsito está ligeiramente parado, porque são muitas as viaturas que vão pegar a Avenida de Olinda Rodrigues, que dá acesso então também até ao município de Viana, mas este engarrafamento, este conflito de viaturas aqui é em função de alguns buracos que se encontram a anteceder a rotunda aqui da unidade operativa, daí que os veículos têm então de abrandar a sua marcha para que não danifiquem também as suas viaturas, até porque as peças não estão nada fáceis em termos de compra, os preços são altos, segundo reclamações de alguns automobilistas. Então também passou por nós aqui alguns mototaxistas que também falaram relativamente ao buraco que se encontra a anteceder a rotunda aqui da unidade operativa, que de facto tem criado este constrangimento na fluidez do movimento rodoviário. Vamos pedir agora ao Bruno que mostre também como está o movimento rodoviário de quem está a sair, por exemplo, daqui da zona da unidade dos quartéis, bem próximo aqui às antigas instalações da rede Girassol. Vê-se claramente que está facilitado para quem está a sair também do aeroporto e entrando aqui por esta zona que dá acesso então à unidade técnica de gestão de saneamento de Luanda, fazem-no sem quaisquer problemas. O constrangimento é tão somente aqui onde nós já demos as imagens que fica de facto difícil transitar neste ponto que dá acesso então também à Avenida de Olinda Rodrigues. Está assim o movimento nesta zona da unidade operativa, está ligeiramente carregado para quem vai à rotunda da unidade operativa e seguir viagem até o município do Rangel também. Está complicado, mas são coisas de 2 minutos preso neste engarrafamento em função dos buracos que se encontram mesmo aqui junto também à antiga Feira Popular de Luanda. Então, Iracelma, vamos fazer um ponto e vírgula e voltamos já já. Já Simão João e a mobilidade rodoviária nesta altura, bem pertinho da unidade operativa. E o trânsito está lentinho nesta altura, quando são 8h14 minutos, em todo o espaço Quem está nacional. na rua já está atrasado. Exatamente, agora 8 horas Os das e 15. 8, pelo menos. Agora 8h15, o tempo não para, Exatamente. não espera por ninguém. Para muitos acabou o tempo de tolerância também. Claramente. Mas o tempo de alegria e satisfação chegou para aquela mulher da Argentina, Exatamente. aos 62 anos, a Mabel. Conseguiu realizar o seu sonho. Exatamente. Tem agora o pequeno Davi nos braços. Davi. Ela disse que sempre se sentiu incompleta, com sabor amargo. Viajou, Hoje... encontrou amor, escreveu livros, mas árvore. O desejo que estava plantado no seu coração era de ser mãe. Exatamente, ela conseguiu realizá-lo apenas aos 62 anos. 62 anos, exatamente. Nada está perdido, Janete Meio-Dia, nada está perdido. A única coisa que nós não vamos conseguir recuperar é o tempo. E são agora 8 horas e 16, 15 minutos. São agora 8 horas e 15 minutos. Janete Meio-Dia, sei que tens convidados em estúdio. Exatamente, Iracelma. Tenho aqui conosco Jailândio Simões, que é chefe de assistência pré-hospitalar do INEMA, que vem falar-nos um bocadinho sobre os 17 anos da instituição. Jailândio, bom dia. Do outro lado está Iracelma Arnaldo. Bem-vindo. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Bom dia, caros telespectadores. Bom dia, eu sou Jailândio Simões, chefe de Bem-vindo. assistência pré-hospitalar de Luanda, do Instituto Nacional de Emergências Médicas. Que vai completar 17 anos, ou já completou? Já completou 17 anos, estamos em festa. Muito bem, as celebrações sei que são as principais, acontecem na província do Ambo. Exatamente, o ato central está a decorrer na província do Ambo, no Cefajor. Muito bem. No auditório. Então, INEMA, ao longo de 17 anos, como é que tem estado a ser esta experiência, não é? De prestar assistência? É um trabalho... Vamos lá, tanto como tantos outros, muito interessantes. Em termos de trabalho, como é que tem estado olha eu aqui a ficar gaga agora.
Como é que tem sido este percurso? Como é que tem sido o percurso exatamente? São 17 anos a servir a Angola de forma geral. Exatamente. São 17 anos de bastante crescimento. Né? É importante dizer que o INEM é responsável por toda a assistência pré-hospitalar. A assistência pré-hospitalar é o botão de atendimento médico de emergência móvel que vai até ao cidadão que precisa de socorro para um agravo de saúde, seja de natureza traumática, cirúrgica ou até mesmo psiquiátrica, né, que pode levar a sequela, ao sofrimento ou até mesmo à morte. Ok. O Jailândio responde a nível da província de Luanda. Exatamente, a nível da capital. Muito bem. Em termos, vamos olhar para meios, por exemplo. Em termos de meios, como é que Luanda está servida? Sim, em termos de meios, Luanda tem ambulâncias de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, temos viaturas de intervenção rápida, temos também motorizadas de intervenção rápida. É importante lembrar que Luanda, tendo uma densidade populacional de mais de 8 mil habitantes, distribuídos em 16 municípios, nós temos 4 destacamentos, né, que temos ambulâncias neles distribuídas, que estão posicionadas estrategicamente para atender os 16 municípios. Nós temos aqui na base do Camama, a base do Camama que está junto ao Hospital-Geral de Luanda, temos a base do Bairro Popular que está por detrás do cemitério Santa Ana, temos um destacamento também no aeroporto 4 de Fevereiro, temos outro no aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto e temos ainda no CISP, no Centro Integrado de Segurança Pública. Falou da densidade populacional. Os meios que têm são suficientes para atender a demanda? Exatamente, são suficientes, apesar dos desafios de acesso, trânsito e a falta de informação para o qual serve o nosso serviço a nível da população, tem dificultado bastante aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o tempo de resposta, mas tem sido suficiente para acudir. E que medidas estão a ser tomadas para que cada cidadão tenha contato com esta informação, saber da existência do INEMA, para que ele serve e como chegar até ao INEMA? Porque isso faz parte dos desafios da instituição que está a celebrar 17 anos de existência. Exatamente. A primeira medida é a educação à população, né? E um dos meios é como este, né? Temos passado a disseminar a nível das redes sociais, a nível de cada chamada que o INEMA recebe, a nível de cada utente que o INEMA atende, passando a informação daquilo que é o nosso serviço, para que serve o nosso serviço, quando ligar, como ligar e que tipo de ocorrências passar por INEMA. Temos usado essas medidas a fim de passar a cada cidadão individual a partir do momento que entra em contato conosco. Em alguns casos, os cidadãos recorrem ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros por desconhecer os números ou o número de contacto do INEMA. Seria uma oportunidade para deixar aqui o contacto para que os cidadãos tenham esta informação. Porque normalmente quando recebemos o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, eles nos dados que nos dão a conhecer falam da assistência pré-hospitalar, que é de resto uma responsabilidade do INEMA também. Exatamente. O principal número é o 111. Okay. É o principal número, porque temos no CISP lá equipas do INEMA preparadas para receber essas ocorrências, para efetuar a triagem e distribuir nestes destacamentos. Mas posso aproveitar para passar o número das duas principais bases, que é do Camama e do Bairro Popular. Do Bairro Popular é o 928 402 747. 928 402 747. A base no Camama, adjacente ao Hospital-Geral, é o 923 621 258. É importante... Sim, por favor. É importante também passar a mensagem para os nossos telespectadores e radiovintes em que circunstâncias devem ligar para o INEMA. Exatamente. Devem ligar para o INEMA para qualquer situação que demonstre ser um agravo de saúde. Seja ele de natureza cirúrgica, seja ele de natureza clínica, seja um afogamento, seja um atropelamento, tudo que demonstre ser um agravo de saúde, que pode causar alguma sequela, que pode causar algum sofrimento prolongado ou até mesmo a morte. Esta é a missão do INEMA. Aonde estiver o cidadão, a qualquer hora, o INEMA está disponível para atendê-lo. E para aquelas situações em que os bairros, falou aqui da questão de acesso, em algumas zonas da nossa cidade capital, nós conhecemos alguns bairros em que, infelizmente, não chega a viatura até as residências. Que procedimentos é que o INEMA tem para poder chegar até quem, de facto, precisa de ser assistido, precisa de ser acudido pela instituição, pelo INEMA, no caso? Exatamente. Sendo uma situação de saúde pública, o INEMA tem trabalhado também com a Polícia Nacional. Com a Polícia Nacional, e temos apelado ao cidadão, não é, a
normalmente quem liga, o acompanhante, a ficar em algum ponto que possa receber a equipa, para permitir que a equipa chegue o mais próximo possível da vítima. Isso sempre, quando é difícil o acesso, temos sempre a colaboração do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e da Polícia Nacional. E temos tido êxito. Falou do facto de atenderem as pessoas quando estão em situação de dificuldade. É responsabilidade, ou o INEMA tem estado a levar a cabo, digamos assim, atividades em que ensinam, por exemplo, os primeiros socorros, não é? Porque falamos agora de difícil acesso. Então, eu vivo num beco, por exemplo, o INEMA poderá ter dificuldades de chegar até lá muito rapidamente. Exatamente. O cidadão é instruído, por exemplo, como prestar os primeiros socorros até que o INEMA possa chegar. Exatamente. E é por esta razão que no CISP nós temos a equipa do INEMA preparada, que atende ao cidadão, auxilia com os primeiros socorros via telefônica, vai dando as instruções, enquanto ao mesmo tempo, em tempo real, manda informação para as equipas e as equipas vão ao encontro do cidadão. Ou seja, enquanto aguarda-se pela equipa do INEMA, o cidadão recebe orientações até pelo menos a chegada da equipa no local. Exatamente. Muito bem. Janete, o essencial aqui para nós ficou. Obrigada aqui ao nosso convidado e muitas felicidades ao INEMA, que venham mais de 17 anos a servir Angola e os angolanos. Bom dia, até já. Até já. Aqui temos informação no Manhã Girassol para lhe contar. A vice-presidente do MPLA exortou os militantes a colocarem os interesses do partido acima dos anseios pessoais e a respeitarem os seus estatutos e regulamentos. Maraquiosa defendeu igualmente a formação e capacitação contínua, pois entende ser a arma para responder aos desafios e representar com dignidade o partido nas comunidades e nas redes sociais. A número 2 do MPLA falava durante a cerimónia inaugural do ciclo de conferências no âmbito do 9º Congresso Ordinário do MPLA, agendado para dezembro deste ano. O ano é desafiador. Antecipa a maior festa democrática do país, as eleições de 2027. O tempo está à velocidade da luz e o MPLA não quer ser passado para trás. A máquina organizativa está cada vez mais acelerada, numa altura em que falta um pouco mais de 4 meses para o seu 9º Congresso Ordinário. Com um ciclo de conferências, o Partido dos Camaradas pretende avaliar as atividades desenvolvidas e assegurar ações políticas. Fazendo chegar aos escalões máximos do nosso partido, a todos os níveis, aqueles militantes com trajetória e competência comprovada e que demonstrem com o seu trabalho, com a sua entrega e com a sua lealdade ao nosso partido, que merecem ocupar estes lugares. Entretanto, não se pode descurar a formação, pois é através do conhecimento que o militante poderá representar com dignidade o partido nas comunidades e nas redes sociais, disse a vice-presidente Maraquiosa. De que um partido só é forte se os seus militantes tiverem técnica, política e ideologicamente preparados. Por isso, esta iniciativa proporcionará espaços privilegiados de formação política e de reflexão orientada com vista à consolidação do capital político e ideológico dos dirigentes e quadros do partido. Precisamos de continuar a preparar homens e mulheres capazes de interpretar a realidade, de orientar os nossos militantes e de defender com argumentos claros os valores e os ideais do nosso partido. A número 2 na hierarquia do partido MPLA sublinhou que a diferença de opiniões não pode dar vazão à irresponsabilidade e indisciplina partidária. O MPLA é grande porque tem militantes fortes. E militantes fortes tendem a ser disciplinados. Não podemos, em nome da democracia interna, esquecer a nossa história, a nossa cultura política e a nossa mística. Não podemos, em nome da diferença de opinião, esquecer da responsabilidade que temos de assegurar um partido forte, unido e disciplinado. Por isso, saúdo aqueles militantes
que cumprem a orientação, mesmo quando a estratégia do partido não corresponde aos seus interesses pessoais. Saúdo aqueles camaradas que percebem de forma clara e inequívoca que os interesses do MPLA estarão sempre acima dos nossos anseios individuais. Por isso, exortamos aos nossos camaradas para que se respeitem escrupulosamente os nossos estatutos, os nossos regulamentos e cerremos fileiras em torno da nossa bandeira e do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, manifestando apoio incondicional à sua liderança. O ato inaugural do ciclo de conferências em saudação ao 9º Congresso Ordinário do MPLA, agendado para os dias 9 e 10 do ano em curso, decorreu sob o lema MPLA, compromisso com o povo, confiança no futuro. E cerca de 200 profissionais de saúde de diferentes especialidades vão prestar assistência médica gratuita às comunidades de Cacoaco no âmbito do Programa Integrado Comunitário, promovido pela Organização da Mulher Angolana. A iniciativa, que arranca nos próximos dias, pretende aproximar os serviços de saúde às populações e levar consultas, rastreios e ações de prevenção às comunidades. Ao dirigir-se aos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e voluntários envolvidos no programa, a secretária-geral da OMA, Carlota Dias, destacou a importância de levar os cuidados de saúde às populações que têm dificuldades de acesso aos serviços médicos. Daqui a dias entram em campo. A OMA estará convosco, as comunidades do Cacoaco estarão à vossa espera e as famílias que passarem pelas vossas mãos carregarão, sem o saber, um pouco da vossa humanidade para casa. Isso não se apaga, isso fica. A responsável apelou aos profissionais para que, além do diagnóstico e tratamento, valorizem a escuta e o respeito pelos utentes. Considerou que a presença das equipas nas comunidades representa também uma forma de devolver dignidade às famílias. Vão encontrar mulheres que há anos não vão a um médico. Crianças que nunca fizeram uma consulta de rotina. Idosos que convivem com doenças que têm nome. Têm tratamento, mas nunca foram diagnosticadas. Famílias que não sabem o que têm e que, por isso, não sabem como tratar. Vão encontrar pessoas que, quando virem a vossa presença, vão sentir que alguém se lembrou delas. A iniciativa conta com a participação de diversas instituições de saúde, entre as quais a Clínica Girassol, Clínica Multiperfil, Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes, Maternidade Lucrécia Paim, Instituto Oftalmológico Nacional de Angola e o Clube de Médicos Angolanos. Na componente de saúde materna, a Maternidade Lucrécia Paim vai disponibilizar serviços de planeamento familiar, consultas e rastreio do cancro do colo do útero, conforme disse a diretora clínica da maternidade, Julieta de Castro. Só o facto de prazer nós irmos para as comunidades, isso já nos dá um grande prazer. Temos que sair da nossa zona de conforto para ir até as comunidades e isso poder ajudar mulheres na comunidade, porque quem são os reais chefes ou os grandes, os chefes de família são as mulheres, não é? Os homens acabam sendo também nossos filhos e uma mulher bem instruída, uma mulher bem cuidada e uma mulher bem tratada é uma família feliz. A Clínica Girassol participa igualmente na iniciativa com cerca de 80 pacientes distribuídos por mais de 15 especialidades médicas, de modo a garantir a assistência totalmente gratuita às populações abrangidas, tal como fez saber a representante da clínica, Catiana Laureano. Levamos 85 na feira passada, desta vez levaremos mais de 80, com certeza, para então acudir a esta população.
totalmente gratuita. Nós temos cardiologista, pediatra, medicina interna, medicina geral e familiar, psicologia, endocrinologia, neurologia, pneumologia. Desta vez levaremos também cirurgia geral, tivemos fisioterapia também, podologia e outras especialidades, porque entendemos que estas comunidades necessitam de atendimento especializado e diferenciado. Este é o motivo pelo qual nós levaremos todas estas especialidades. Já o Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes vai aproveitar a iniciativa para divulgar os serviços especializados da unidade, com destaque para o tratamento da fístula obstétrica, que, de acordo com a diretora-geral Manuela Menezes, vai identificar e encaminhar possíveis pacientes. Dizer que este tratamento é completamente gratuito, nós inclusive pagamos o transporte da sua zona de residência para o hospital e devolvemos essas mulheres à sua comunidade. A OMA considera que a mobilização dos profissionais e parceiros vai permitir reforçar a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso aos cuidados de saúde, sobretudo junto das famílias com maiores dificuldades de acesso aos serviços convencionais. Está de volta ao Festival Internacional de Cinema do Luanda. A edição 2026 do FIC Luanda foi apresentada nesta terça-feira com o objetivo de recuperar o espaço do cinema nacional no circuito internacional e criar novas oportunidades de encontro entre realizadores, produtores e outros profissionais do setor audiovisual. O regresso acontece depois de vários anos de interrupção. A 8ª edição foi apresentada esta terça-feira com a promessa de voltar a colocar o cinema nacional no circuito internacional e criar novas oportunidades para os profissionais do setor do audiovisual. O Festival Internacional de Cinema, o FIC Luanda, vai acontecer de 28 de outubro a 2 de novembro nas salas principais do Cine Alfa. São salas que estão a ser reabilitadas neste momento, e no Cine Teatro Nacional. Fora, também queremos expandir para outros lugares onde acontece o cinema durante o ano. Teremos convidados da Nigéria, teremos convidados do Brasil e queremos aqui que seja um momento de intercâmbio, de diálogo e de troca de experiências. Não apenas de filmes, mas também de formação, de desenvolvimento de competências e de partilha de experiências. Além da exibição de filmes, a organização pretende transformar o festival num espaço de encontro e intercâmbio entre realizadores, produtores, atores e outros profissionais ligados ao cinema. Mas o que também não passou despercebido é o orçamento global para esta edição. O orçamento do FIC está orçado em 160 milhões de kwanzas. É um orçamento público, é um orçamento que foi disponibilizado pelo governo, então é este orçamento. A concretização desta edição resulta de um processo de preparação que envolveu diferentes entidades e parceiros, numa altura em que o setor audiovisual angolano procura novas oportunidades de promoção e também de circulação. 15 anos depois, temos de volta ao FIC. Para nós é uma vitória termos novamente o FIC de volta, porque vai permitir com que os nossos profissionais de cinema tenham um espaço de criar conexões, de criar parcerias, de mostrar aquilo que eles têm desenvolvido durante quase um período. Com o regresso do FIC Luanda, a organização espera contribuir para a valorização do cinema angolano e reforçar a ligação entre os profissionais nacionais e também o mercado internacional. E morreu nesta terça-feira, aos 98 anos de idade, a atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Segundo familiares, a atriz veio a falecer na sua residência após sentir-se mal. Laura Cardoso interpretou mais de 100 papéis ao longo da sua carreira. A informação foi divulgada na conta oficial da atriz no Instagram, na madrugada desta terça-feira, 18. Laurinda de Jesus Balleroni nasceu em 1927 e começou a atuar aos 15 anos. Ela estreou na TV com 25 anos e, em 1952, em Tribunal de Coração da TV Tupi. Desde então, trabalhou em mais de 60 novelas, sendo a atriz com mais títulos na carreira do país. Seu último trabalho na TV foi na novela A Dona do Pedaço, em 2019, e no filme Dona Rocinha, em 2025.
A atriz estreou na TV Globo em 1981 na novela Brilhante, a convite do diretor Daniel Filho, e acabou contratada 2 anos depois, quando atuou no folhetim Pão Pão, Beijo Beijo. Em 1993, Laura Cardoso viveu um de seus papéis mais emblemáticos na TV, Dona Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, em Mulheres de Areia. No ano seguinte, outro papel reforçou o talento da atriz e, até hoje, segue como um dos seus personagens mais lembrados, Dona Guilmar, de A Viagem, onde contracenou com Miguel Falabella, que homenageou a atriz na madrugada desta terça-feira, em seu Instagram. Laura Cardoso acumulou mais de 100 trabalhos e colaborou com emissoras como Tupi, Excelsior, Record, Cultura e Globo. Em outubro de 2025, Laura Cardoso participou da inauguração da sua estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo e gravou a vinheta do fim de ano da emissora. Ao longo de décadas de carreira, Laura Paulista de Críticos de Arte, Prémio Oscarito, do Festival de Gramado, por sua contribuição ao cinema brasileiro, e em 2006 foi laureada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira. Atualidade internacional, a chefe da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia alertou nesta terça-feira que as condições ao longo da costa oeste do território líbio permanecem precárias e defendeu que o processo político no país precisa de avançar. Hannah Serwatet apresentou nesta terça-feira ao Conselho de Segurança da ONU um relatório sobre os recentes desenvolvimentos políticos, de segurança e humanitários no país, assim como o último relatório do secretário-geral sobre a missão. A chefe da missão afirmou que a necessidade de fazer avançar o processo político da Líbia continua a ser crucial. Na área da segurança, afirmou que as condições ao longo da costa oeste da Líbia permanecem precárias, em plena competição entre grupos armados envolvidos no tráfico de drogas, de pessoas e de combustível. E o presidente norte-americano Donald Trump voltou a afirmar nesta terça-feira que não estão a decorrer nem estão previstas novas negociações com o Irão e insistiu que o Estreito de Hormuz está aberto e desminado. Não há negociações nem conversações em curso, nem agendadas com a República Islâmica do Irão. O bloqueio naval mantém-se em pleno vigor e efeito, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social. O Estreito de Hormuz está aberto e em funcionamento, acrescentou o chefe de Estado norte-americano, embora apenas 6 navios de carga tenham transitado pela passagem marítima na segunda-feira, segundo a empresa de análise de dados e rastreio de navios mercantes. O Irão continua igualmente a reclamar o domínio do Estreito de Hormuz e o principal negociador e presidente do parlamento iraniano, Mohamed Bagher, afirmou nesta terça-feira que o estreito permanecerá fechado até Washington cumprir os compromissos do memorando de entendimento assinado em junho último. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. Começamos esta segunda ronda na imprensa portuguesa e é destaque na primeira página do Diário de Notícias. Empresa na hora. Registros comerciais têm mais de 2.000 dias de atraso. Belém, presidente promulga a lei das burcas. Também na primeira página do jornal Diário de Notícias, Médio Oriente. Trump nega diálogo com o Irão, apesar da ameaça sobre o novo território dos Estados Unidos, Hormuz. Em Espanha, o La Vanguardia titula: o governo quer limitar a crise, a Celta, para tranquilizar a Europa. O executivo assume que poderia expandir os centros de acolhimento, enquanto o PP pede rearmar do Estado na cidade autónoma para não depender de Rabat. Trump proclama em sua rede social que Hormuz é território dos Estados Unidos, também na primeira página do jornal espanhol La Vanguardia. O jornal desportivo A Bola titula: problema central está resolvido, é o substituto, ou melhor, Sircati,
é o substituto de António Silva na defesa do Benfica. Contrato ao Parma por 18 mil euros, mais 2 por objetivos. O tempo do Manhã Girassol. E começamos esta ronda na cidade do Luena. Tem previsão de um dia com muito sol e as temperaturas nesta região da província de Mochico vão oscilar entre 31 graus de máxima e 10 de mínima. Cazombo, Mochico Leste, dia com muito sol. Temperatura máxima vai chegar aos 33 graus e a mínima aos 13 graus. Moçame, dia com sol encoberto. Temperatura máxima 22 graus e a mínima 16 graus. No Lubango, terra do Cristo Rei, dia com muito sol, mas as temperaturas máxima 29 graus, mínima 13 graus. Em Ondiva, há previsão de um dia com muito sol. Temperatura máxima prevista para hoje 33 graus e a mínima de 11 graus. Em Menonga, há previsão de um dia com muito sol. E as temperaturas máxima 31, mínima 7 graus. Cuituquanaval, dia com sol encoberto, temperatura máxima 33 graus e a mínima de 8 graus. Estamos a fazer o nosso último intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o apaixonante mundo dos desportos. É a seguir ao intervalo que é curto. Até já. Oito e 46 minutos. O Manhã Girassol está de volta e por essa dívida vamos falar sobre desporto. Georgina, bom dia, bem-vinda de volta ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, e bom dia também para os nossos telespectadores. A máquina dos clubes continua a ser afiada para a época 2026-2027. A abertura acontece já na sexta-feira, enquanto isso os clubes se preparam para atingir então os seus objetivos. Exatamente, e nesta sexta-feira, ou seja, neste fim de semana, começa na sexta com o jogo do Petro Desportivo da Lunda Sul. Aqui em Luanda vamos ter apenas 2 jogos na primeira jornada. Vamos ter o 1º de agosto Desportivo da Huila e as 2 equipas que ascenderam para a mais fina flor do futebol nacional. Estou aqui a falar do Futebol Clube de Luanda e também Recreativo da Cala, que vão jogar aqui em Luanda. Hoje vamos apresentar 2 equipas que lutam pelo título. O Liete de Benguela deixou de ser uma promessa, agora é um forte candidato ao título por tudo aquilo que tem feito nas 2 últimas temporadas. E vamos falar também do Sagrada Esperança. Sagrada Esperança, que é faz parte do top 5, já foi campeão nacional por 2 vezes, já conquistou títulos da Supertaça e também da Taça de Angola, que na época passada ficou no 9º lugar com 36 pontos. Tem agora como objetivo chegar nos primeiros lugares e se calhar então ter o título mais uma vez na sua galeria, que seria o 3º. Muito bem, 8 horas e 48 minutos. Vamos então às notícias uma a uma. Essas notícias serão contadas pela Georgina João. Georgina, contigo. Muito obrigada, Iracelma. O Ilhete de Benguela tem como meta conquistar o campeonato nacional após ficar em 2º nos últimos 2 anos, bem como fazer boa campanha na Liga dos Campeões Africanos em futebol. Depois de ter alcançado por 2 vezes o 2º lugar do pódio no Girabola, a alegria do povo, a formação de Benguela falhou um dos objetivos preconizados para esta época futebolística 2026-2027, a Supertaça de Angola, no passado domingo, ao perder ante o Petro de Luanda por 1-0. Para este ano, o principal objetivo dos verdes e brancos é igualar ou superar o 2º lugar conquistado no último campeonato nacional da primeira divisão e assegurar uma presença histórica na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Clube fundado a 14 de setembro de 2019, tem sido um osso duro de roer nas provas internas. O Ilhete deixou de ser uma promessa e passa a ser considerado como um forte candidato ao título, de acordo com os analistas desportivos. Para esta época, a equipa da Rua Bartolomeu Dias investiu na renovação do plantel, que vai contar com 31 jogadores com uma média de idade de 28,1. Os vice-campeões nacionais vão contar com os préstimos do experiente internacional angolano, o avançado Mabululo, de 33 anos de idade, do extremo direito Gilberto Gibelé, de 25 anos, além de outros jogadores como Nayam, Célio, Zua, Janderson, Kaká,
Mindinho e Filó. O clube, que tem como presidente Wilson Faria, apostou no nome bem conhecido e com muita experiência para levar a formação bengalense à conquista do tão almejado título de campeão nacional. O hispano-brasileiro Beto Bianchi será o 10º treinador a orientar o Ilhete, que em 7 anos de existência conquistou a Taça de Angola, primeiro troféu nacional do clube de Benguela. Com esta conquista inédita, os verdes e brancos coroaram a época 2025-2026 de forma memorável e inscreveram seu nome na galeria dos vencedores da segunda prova mais importante do futebol nacional. E a formação de Sagrada Esperança faz parte do top 5 das equipas que lutam pelo título de campeão nacional do Girabola. Os Lundas do Norte são tidos como fortes candidatos a vencerem as provas nacionais e para esta nova época futebolística não será diferente, apesar do momento que vive o emblema diamantífero. O Sagrada Esperança, que foi finalista vencido da 5ª edição do torneio Amizade, para esta época futebolística, Francisco Muniz Franco vai contar com um plantel extenso, composto por 32 jogadores. Os jogadores como avançado Melono Dalla, o extremo direito da banda e o extremo esquerdo Lepua, bem como o médio ofensivo Mafuta, são a base do plantel. Entre as novidades da presente época, destaque para os defesas Tobias, ex-Ilhete de Benguela, Lito, ex-Cabos Corp, Alexandre Fernandes, ex-Portimonense, e do avançado ivoiriense Nguensa Yesso, Wilfred, chegar aos primeiros lugares da tabela classificativa e garantir uma vaga nas provas da CAF, depois de já lá ter estado em 2 ocasiões nas temporadas 2021-2022 e 2022-2024. A formação diamantífera tem 5 títulos a nível nacional. As edições do Girabola 2005 e 2020-2021, 2 taças de Angola conquistadas em 1988 e 1999, bem como uma supertaça edição 2020-2021. O ministro da Juventude e Desporto falou em Benguela sobre a importância do conhecimento dos promotores desportivos voltados às comunidades. Rui Falcão Pinto de Andrade teceu tais considerações na abertura da 3ª edição da formação de formadores e monitores desportivos, que acontece em Benguela até o dia 21 de agosto. O Museu Nacional de Arqueologia foi pequeno para acolher o ato de abertura da 3ª edição de formação de formadores e monitores desportivos, orientado pelo ministro Rui Falcão, atividade inserida no Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto. Durante o seu discurso, o titular fez menção aos pontos que constituem o plano de formação de formadores desportivos. Vamos lançar aqui a 3ª etapa do plano de formação de monitores, que, como sabem, partem de um grupo único com matérias comuns, onde abordam, como eu disse aqui, as questões da anatomia, a teoria do treino, etc., etc., e depois partem para a especificidade de cada uma das modalidades que cada um vai abraçar. São esses jovens que são, ou que serão, dentro de pouco tempo, os monitores da generalização da prática desportiva. Na sequência, Rui Falcão falou da necessidade dos promotores esportivos voltados às comunidades estarem capacitados para a melhor aplicação das técnicas desportivas e o fomento da empregabilidade no desporto. Não vou falar dos eixos do plano, que, como todos sabem, são 5. Vou-vos falar de uma coisa que hoje tem um significado particular e que é a empregabilidade no mundo do desporto. Hoje é comum nós irmos a qualquer bairro e ver jovens a jogar futebol, mesmo nublado, irregular, seja como for. E normalmente está lá alguém que dirige a equipa. E a primeira pergunta que nós nos devemos fazer é: aquela pessoa que está ali a dirigir aquele núcleo de jovens tem conhecimento para o exercício daquela responsabilidade? Tem os conhecimentos mínimos de anatomia, de fisiologia do esforço? Conhece a estrutura muscular do ser humano? Como é que ele pode
estabelecer um treino desportivo, dividi-lo em microciclos, mesociclos, etc., se ele não sabe o que é a carga física. No âmbito do desporto comunitário, há necessidade de uma maior atenção aos recintos desportivos, sobretudo para a prática de futebol nos campos pelados, tendo em conta a época chuvosa que se avizinha. Nós sabemos que o recinto desportivo tem sido um problema muito grande. Está aí a se avizinhar agora o período chuvoso e não vai ser fácil, porque nós temos que ter um programa muito virado para aquilo que são ligados às administrações, sendo que as quadras, ou melhor, os recintos desportivos são todos pelados na sua maioria, nas comunidades. Logo, quando cai chuva, tem a deterioração do campo e nós devemos ser ágeis para poder repor os campos na medida do possível para que se pratique o desporto com normalidade naqueles campos que vão sendo acidentados por obra da natureza, que é a chuva. A formação de formadores e monitores desportivos teve início nesta terça-feira no Museu Nacional de Arqueologia e vai até o dia 21 de agosto. O Museu Nacional de Arqueologia foi pequeno para acolher o ato de... A Federação Senegalesa de Futebol anunciou nesta terça-feira que Patrick Vieira é o novo selecionador nacional. O antigo internacional francês assume o comando do Senegal, sucedendo a Patiao, que foi demitido após o Mundial 2026, numa altura em que estava pendente uma nova assinatura de contrato. Na altura foi notícia que estava a trabalhar sem vínculo. A Federação Senegalesa descreve a contratação como uma escolha estratégica que marca uma nova etapa na vontade da Federação Senegalesa de Futebol de implementar uma equipa técnica de alto nível em perfeita sintonia com as ambições desportivas do país. A eliminação de Senegal do Mundial frente à Bélgica desencadeou uma série de escândalos que abalaram a federação. A controvérsia, que começou com a renúncia de Pape Gueye à seleção, agravou-se com denúncias de festas, consumo de álcool e gastos excessivos por parte de membros da comitiva. E o Lyon, do defesa angolano Clinton Mata, empatou a 1 golo no reduto dos turcos do Fenerbahçe na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol. Partida equilibrada, os gauleses adiantaram-se na primeira parte com 1 golo do avançado belga, Openda, ao cabecear um cruzamento da direita que ainda bateu nas costas de um defesa aos 40 minutos. O inglês Mason Greenwood igualou aos 47 minutos com remate ao canto superior esquerdo, enquanto o Lyon geria mais o resultado na etapa complementar. Os turcos tentavam a reviravolta, porém foram os forasteiros quem dispôs da melhor oportunidade quando, aos 80 minutos, Openda atirou ao posto esquerdo. A decisão da eliminatória vai acontecer no dia 26 de agosto, em Lyon. Iracelma, aqui as notas do desporto nesta quarta-feira, como diz a Iracelma, que é o dia mais produtivo da semana. Exatamente, Georgina, tu voltas amanhã, o tempo já não está ao nosso favor, nesta altura são 8 horas e 58 minutos. Vamos pela última vez à Girassol FM rapidamente para dizer bye-bye. Janete, meio-dia. Uma presença rápida. Muito rápida. Muito rapidamente estarmos juntos amanhã pontualmente à hora 7 aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Bom dia.